Olá, tudo bem? Aqui falando o professor Aslan Jones e vamos começar essa aula já aprendendo muito. Aqui você vai aprender toda essa parte aqui de recursos humanos que eu já vou começando, passar para você essas informações importantes. Olha só, eu sugiro que você já pegue o seu bloco de nota, tá ok? Para você fazer resumo, para você fazer anotações. Você pode também pegar um caderno para você também fazer essas anotações. Mas eu tenho uma dica muito importante para você. Você pode também baixar o material, você pode imprimir esse material e você pode fazer o que? Olha só, você pode fazer anotações em cima desse material. É uma sugestão minha para você. Essa aula ela vai ser bem curta, mas ela vai ser clara e objetiva. Então vamos lá, sem mais delongas, que é para você aprender muito. Aqui eu já venho trazendo, você vai acompanhando aí junto comigo, tá? Sobre RH, ok? Eu vou destacar aqui, aí você vai acompanhando comigo, né? A sigla RH significa Recursos Humanos. Muitas pessoas não sabem disso, tá? Mas R de recursos, olha só, H de humanos. Então, recursos humanos. Aí você já aprendeu de uma vez por toda. Dentro de uma empresa, o recursos humanos, ou RH, é o departamento que tem a responsabilidade, olha só, de seleção, também de contratação, de treinamento, remuneração, formação sobre higiene e também segurança no trabalho. Aqui, formação e também eu posso falar que informação, tá? A informação é essencial para qualquer departamento porque vai trabalhar com a comunicação, olha só. Então, formar conhecimentos e também trabalhar com a própria informação para ter essa formação. A parte de higiene e segurança no trabalho é importante. Eu não sei se você sabia, mas a parte de segurança do trabalho faz parte da área de recursos humanos. Por quê? Quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente está falando de pessoas, responsabilidade também. Vamos colocar assim, a saúde das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários. Então, quem é que vai tratar isso? A área de recursos humanos. É para você entender, para você não ter dúvidas, para você aprender muito. E vamos lá. Estabelecendo, olha só, eu estou aqui, tá? Com o estabelecimento de toda a comunicação relativa aos funcionários da organização, fazendo o quê? Uma boa comunicação. Então, tudo que acontecer na empresa tem que ser comunicado aos colaboradores, aos parceiros. É essencial, sim, tem que fazer isso. Tem uma coisa muito importante que eu sempre falo, que dentro de qualquer organização, o que prevalece, é o respeito. É a comunicação, é um bom relacionamento com as outras pessoas. E você que está aqui acompanhando essa aula junto comigo, você tem que entender isso. É muito importante sim, tratar as pessoas como pessoas. O RH, ou Recursos Humanos, você vai aprender, tá? De uma vez por toda. Então assim, também pode se referir à totalidade de empregados e colaboradores que compõem a organização, normalmente referidos como os recursos humanos da empresa. Olha só, recursos humanos. Quando a gente fala de recursos, eu posso dizer que dentro da empresa tem recursos financeiros, que é a parte de dinheiro. Também eu posso dizer que tem recursos materiais e tem recursos humanos. Então, em nenhum momento eu posso comparar, olha só, pessoas com máquinas. Nunca, em nenhum momento, tá? Já para você entender isso.
O RH é ainda o conjunto de práticas de recursos humanos, ok? Constituído por todas as decisões tomadas pela empresa para realizar as atividades inerentes ao setor de RH. Então, o recursos humanos, ou o departamento, ou a área de RH vai cuidar de quê? De pessoas. Olha só, práticas. Vamos colocar assim, ó, bem aqui, ó, conjunto de práticas referente a quê? Ó, a recursos. Que recursos são esses? Recursos humanos. Essa aula é para você entender, porque é uma introdução aqui geral, tá? É uma aula bem abrangente, onde eu estou tratando vários assuntos aqui, tá? Não só de recursos humanos, mas também voltando a recursos materiais, recursos, colocar assim, né, financeiros e outros. Então, é uma aula abrangente, é uma aula introdutória, já para você ter esse conhecimento. A gestão, ou também eu posso falar a administração, tá, de RH, de recursos humanos, é uma área de estudo que forma profissionais capacitados para gerenciar pessoas e lidar com todos os processos relacionados à gestão do quadro de funcionários de uma empresa. Viu a lógica, né? Então, é dessa forma que a gente vai entender recursos humanos. Por quê? Eu tenho que, a empresa também, né, como um todo, tem que gerenciar pessoas e também lidar, né, fazer o acompanhamento, fazer um controle, o planejamento de todos os processos relacionados, vamos colocar assim, a todos os funcionários da empresa, a todas as pessoas. Então, o departamento, a área de recursos humanos, é realmente responsável por quem? Vamos lá, você tem que entender isso aqui, né? Você vai fazer a anotação pelas pessoas da empresa. Viu a lógica? Então, a partir dessa aula, você já vai ter esse conhecimento, né? É um conhecimento formal para você entrar em qualquer tipo de organização, independentemente do seu ramo, do seu nicho. Aí, com esse conhecimento, você vai sair só na frente no mercado de trabalho. O profissional de recursos humanos é encarregado de gerenciar planos de carreira, determinar a política salarial, remunerações, incentivos e também benefícios. Também vai avaliar a necessidade de contratação de novos colaboradores, elaborar estratégias e planos operacionais para recrutamento e proporcionar a integração de novos funcionários dentro da organização, dentro da empresa. Esse texto ele é bem interessante, ele é bem autoexplicativo, já para você entender, tá? Olha só, política de salário. O que é política de salário? A empresa ela segue um padrão aí referente ao salário, né? Também e remunerações. Ela tem uma norma, tem um procedimento. Não pode de uma hora para outra aumentar, né, dobrar o salário. Opa, tem que analisar, tem que ter essa análise mesmo, né, para fazer essa avaliação, para fazer esse controle. O departamento também vai cuidar das novas contratações, né, de novos funcionários e também elaborar estratégias e planos operacionais para o próprio recrutamento. O recrutamento, já adiantando aqui para você, pode ser interno e também pode ser externo. Quando eu falo interno, é dentro da empresa. Por exemplo, vamos fazer assim, tem um auxiliar, por exemplo, administrativo, e eu preciso de um analista na parte da administração. Aí eu vou fazer esse recrutamento interno. Se caso eu não encontrar esse colaborador dentro da empresa, né, com a qualificação que eu quero ou que a empresa quer, aí vai ter o recrutamento externo. Vai procurar externamente para ver se encontra esse profissional com a qualificação, né, que a empresa está pedindo. Essa é a lógica.
O setor de recursos humanos, ou RH, é parte integrante da estrutura organizacional de praticamente todas as empresas, executando-se apenas aquelas que, ou digamos, de porte muito pequeno. Olha só, vamos analisar. Eu já trabalhei em uma empresa, tá, que tinha o departamento, a área de recursos humanos, e também eu trabalhando em outra empresa, mas só que eu estava na parte da administração, não tinha o departamento de recursos humanos. Por quê? Era um departamento, vamos colocar assim, prestação de serviço. Nesse caso, o RH era terceirizado, então era uma empresa que fazia toda a prestação de serviço. Quanto maior o porte da empresa, pode ter essa área, esse departamento dentro da empresa. Aí, dependendo do porte, quanto menor, aí pode ser terceirizado. Então, essa empresa que eu trabalhei era de pequeno porte. Aí, no caso, era um departamento terceirizado. Mas assim, a gente fazia todo o trabalho também nessa empresa, como a entrega de holerite, a comunicação, tá? Aí a gente fazia a coleta dos dados de acesso, entrada e saída dos funcionários. Isso, nessa empresa de pequeno porte. E na de grande porte, a gente já trabalhava com toda a parte de recrutamento, seleção, também treinamento e desenvolvimento, a parte de DP, que é o departamento pessoal, e outras atividades. Já deu para você entender como é um departamento abrangente. E outra, o recurso humanos tem que ter integração com toda a empresa. Coloca isso aí. O relacionamento tem que ser interdepartamental, ou digamos, comunicação, relacionamento entre um departamento e outro, ok? Nesses casos, quase sempre a rotina do setor de administração de pessoal é executado pelo escritório de contabilidade, contratado pela firma, pela empresa, pela organização. Por quê? Aqui nessa parte, o departamento pessoal é a parte burocrática. Vamos falar assim, a parte que remuneração, por exemplo, falta, desconto no salário, enfim, aumento, gratificação, se for o caso, quem é que vai cuidar? Departamento pessoal. E muitas vezes mesmo, isso aqui, quem é que vai fazer? Uma parte externa, uma parte terceirizada, dependendo também do porte da empresa, ok? Em todos os outros casos, o setor de administração de pessoal é imprescindível para o bom funcionamento dos negócios, pois vai tratar da parte burocrática, referente às pessoas, porque vai trabalhar nesse caso com a parte financeira. O setor de administração de pessoal executa algumas funções básicas para o andamento das atividades de uma empresa, de uma organização, como por exemplo, admissão de funcionários, controle de presença, treinamento e também orientação, compensação e desligamento. Nesse caso, é a parte bem burocrática da empresa, tá? Você, como um auxiliar de recursos humanos, você vai entender as atividades aqui desse setor. Em geral, a parte de recursos humanos, para você entrar numa empresa, você já entender, você já saber fazer muitas atividades. Aqui eu vou passar de tudo para você, só que dentro da empresa, como eu falei na explicação, o que faz um auxiliar administrativo, você não vai fazer tudo. Isso daí vai depender da empresa, vai depender do procedimento, da norma da empresa. Então, você tem que estar ciente sobre isso. Você tem que entender essas características que eu estou falando aqui. Eu estou passando tudo, mas não é para você fazer tudo. Claro, você precisa aprender, praticamente tudo, vamos colocar assim. Mas dependendo da empresa, do porte, você vai fazer uma atividade ou outra. Por quê? Ali você vai ter uma equipe para trabalhar.
Então você não precisa ficar preocupado, porque dentro da empresa também vai ter todo o procedimento. As empresas precisam de funcionários para desenvolver suas atividades. Estes funcionários são de grande importância para que a empresa possa chegar aos seus objetivos ou, digamos, alcançar os seus objetivos, pois a empresa será mais eficaz. Quanto mais eficaz for as pessoas que a compõem. Agora sim, eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo também em todas as aulas que eu ministro, em todos os cursos, que a parte mais importante da empresa, ou de uma empresa, ou de qualquer empresa, olha só, são as pessoas. Eu sempre falo isso porque é uma coisa verídica. A tecnologia ela está avançando a cada dia, é claro, mas se não tiver pessoas para controlar a tecnologia ela não vai funcionar. A empresa ela não vai funcionar sem funcionários. Por isso que tem que tratar pessoas como pessoas. Tem que tratar pessoas, olha só, funcionários como parceiros da empresa. Então é isso que as empresas elas têm que olhar, têm que ter essa visão. Pode ter certeza que as pessoas com qualidade de vida dentro da empresa, elas vão produzir muito mais. Isso daí vai depender da administração da empresa. De nada adianta a empresa dispor de ótimos recursos materiais, como máquinas, equipamentos, dinheiro e etc. Se não possuir pessoas capacitadas e motivadas para utilizá-los. Vamos colocar assim: a empresa ela pode ser a empresa que produz o melhor produto do mundo, porque ela tem os melhores recursos do mundo, ela também tem as melhores máquinas, ela tem muito dinheiro e também tem equipamento. Aí você pensa assim: nossa, se a empresa tem tudo isso, então ela é a melhor. Não, a melhor empresa é aquela, olha só, que possui pessoas. Por isso que eu falei que a parte mais importante da empresa são as pessoas. Só que a empresa ela tem que analisar, ela tem que entender que ela precisa de pessoas capacitadas para fazer um ótimo trabalho. Ela precisa também não só de pessoas capacitadas, mas também pessoas motivadas, pessoas proativas. O profissional ele tem que ser capacitado e tem que ter a motivação para exercer as atividades. É dessa forma que a empresa tem que trabalhar, é dessa forma que eu vou precisar dos meus colaboradores, ou digamos, vamos chamar assim, de parceiros. Viu? Então, a parte mais importante da organização são as pessoas. A contratação ou a dispensa dessas pessoas, ou recursos humanos da administração, passa necessariamente pelo setor de recursos humanos, ou RH. Então vamos fazer assim: quando a gente fala em RH, olha só, tem muita gente que entende só como fosse um departamento, né? Uma área, um setor, mas não. Quando a gente está falando de RH, a gente está falando de pessoas. Olha só, o que a empresa precisa para trabalhar, para alcançar os seus objetivos. Precisa de recursos, como eu falei, recursos materiais, recursos, olha só, financeiros e também recursos humanos. Só que a parte humana é a parte mais importante. Você nunca mais vai esquecer isso. Eu sugiro que você faça essa anotação aí, tá? Para você não esquecer, para você aprender de tudo. Vamos fazer assim, para você aprender muito mais, eu vou deixar uma pesquisa para você fazer, né? Porque quando você faz uma pesquisa, você lê mais, você aprende mais. Essa é a lógica. Eu quero que você faça uma pesquisa, faça um resumo, né? Você vai fazer a pesquisa e dessa pesquisa você vai fazer um resumo para você ver, né, o tamanho do conhecimento que você está obtendo. Você vai pesquisar sobre recursos humanos. Pesquisa no Google, pesquisa em outras fontes para você aprender muito mais.
Por quê? Conhecimento nunca é demais. Tá ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando aquele forte abraço. Agora chegou o momento mais importante da aula. Fazer pesquisa, aprender muito mais. Um forte abraço e te vejo na próxima. Tchau!